que a gente está indo num rumo muito bom, que é de mudar essa cultura, né, que é muito baixa ainda em relação a esse recurso. Tá? Ivaldo, passa a palavra para o Ivaldo para que ele possa fazer a apresentação. Bom, agradecer a presença de todos, como o Roberto bem falou, a união de todas as entidades em prol de um tema que é tão relevante para o momento atual, né, um momento de crise, um momento de pandemia. Eu trabalho com recuperação judicial, não só como advogado, mas como administrador judicial, administrador de recuperação judicial já há mais de 10 anos. Comecei em banco, enquanto bancário, falei isso na reunião passada, e a gente resolveu trazer o Dr. Rafael, que é um mega especialista em recuperação judicial na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, que tem uma experiência, um case de sucesso aqui no Maranhão. Que a recuperação judicial, como eu falei numa entrevista ontem, ao contrário do que muitos pensam, é uma forma de a empresa ter um tempo para respirar, para poder organizar suas contas. E apesar da lei dar um pouco tempo, na prática a gente consegue um tempo bem maior. Eu tenho recuperações judiciais hoje que estão no 6º ano ainda, tá? E tem outros casos que são bem mais longos. Então, e com isso a gente trouxe aí o Dr. Rafael, que tem casos muito mais complexos, para poder estar trazendo aí para vocês e explicar de fato quem pode fazer recuperação judicial, quais são os créditos que são elegíveis à recuperação judicial e quem pode se habilitar como credor em uma recuperação judicial e como recuperar. Então, com isso, eu vou passar aqui para o doutor Rafael. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Acho que faltou só abrir a live no YouTube, né? Não, a live no YouTube já está aberta, já está rodando. Tá? Já tá. rodando. Legal. Então, o doutor Rafael, ele é sócio da R. Saldanha Advocacia e Assessoria Corporativa, advogado e consultor, com carreira desenvolvida em trabalhos de aperfeiçoamento de governança corporativa, de inteligência tributária e societária e de reestruturações empresariais. É especialista em Direito, Processo e Planejamento Tributário pela Unifor, concursos em Governança Corporativa pela FGV, Planejamento Tributário pela IBMEC, Compliance pela LEC FGV, Reestruturação e Recuperação Judicial pela Internews, professor de pós-graduação e especialização em cursos de Direito e Gestão, autor de livros de Direito Tributário e Financeiro pelas editoras Saraiva e Riedel. Então, doutor Rafael, a palavra é com você agora. Obrigado pela presença e pelo convite. Opa, perfeito, muito obrigado. Mas, Ivaldo, eu vou só te falar, algumas pessoas estão realmente mandando mensagem dizendo que não abriu no YouTube, tá? Eu estou vendo lá agora, acho que teve alguma falha aqui no stream, não sei, mas realmente não abriu ainda. Está aberto. Estou acompanhando aqui, está aberto. Tá? Então tá. Então acho que está sendo alguma falha aqui no meu próprio computador. Vamos continuar então. Então, perfeito. Agradeço. Se for um amigo seu e você quiser mandar o link do Zoom, aquele que eu lhe enviei, pode enviar, que dá certo. Perfeito. Então, entra pelo Zoom, manda lá que a gente aceita aqui. Mas fazendo uma retificação, ele está aberto no banner. Não tá, agora que entrou a tradução desse minuto. Entrou agora. Isso, abriu. Perfeito. Então, vamos dar continuidade. Roberto, você ainda quer falar mais alguma coisa? Ivaldo, podemos iniciar, né? Pode começar. Perfeito. Então, damos início a esse evento, então, que é, antes de tudo, uma grande integração, uma união das entidades empresariais do Maranhão. Eu acho que isso já é por si só louvável, porque, independentemente de qualquer coisa, é um evento que traz conhecimento. E eu acho que empresa, antes de qualquer coisa, precisa de conhecimento. O empresário se sente muito solitário no seu dia a dia, na sua lida com cobrador de tributo, com a justiça, enfim, com toda sorte de coisas que parece jogar sempre contra. A arma que ele tem é, obviamente, a sua equipe, o seu convencimento próprio de que ele está fazendo uma coisa realmente útil para o mundo, que vai ali também servir para trazer uma segurança para a sua família, mas a arma dele é a arma do conhecimento. E o que a gente vem trazer hoje aqui é exatamente esses esclarecimentos para fortalecer as estratégias empresariais. E antes até de iniciar, eu gostaria de fazer um particular agradecimento à Comac, especialmente à sua diretoria, aos seus associados aqui também na pessoa do Roberto, porque idealizaram esse evento, conversaram conosco para saber se isso daria certo, qual seria o melhor momento. E também é uma associação que nós temos nos aproximado, tanto para gerar mais organização, como também mais entendimento ali dentro. Então,
faço esse particular agradecimento. Então, vamos começar. Vamos falar aqui sobre recuperação judicial, que é o que todo mundo quer ouvir. E antes de falar de recuperação, recuperação é um capítulo. Recuperação é um capítulo de quando se fala de crise. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é saber identificar o que é uma crise empresarial. E isso, tem empresário que tem dificuldade de saber. Às vezes, um descasamento de caixa, ou seja, só para dar um exemplo, a receita dele entra depois da despesa. Então, a percepção que ele tem é, muitas vezes, de que ele está sempre deficitário. É um exemplo de situação que, às vezes, digamos assim, traga uma certa insatisfação, um certo desespero, mas com um ajuste de caixa, por exemplo, você sairia dessa sua percepção de crise. Há também outras situações com relação à compreensão sobre tributos, de reduzir a carga tributária, de fazer um planejamento. Há entendimento sobre melhores alocações organizacionais, quando eu falo aqui do ponto de vista trabalhista, negociações com fornecedores. Então, existe uma série de situações que podem ir sanando uma situação de crise. E por que eu falo isso? Porque a recuperação judicial, ela é um remédio. E como todo remédio para a crise, e agora a gente está nessa época de pandemia, é importante que, quando a gente pensa em remédio, a gente já imagina que tem certos remédios que não cabem para algumas pessoas, tem certos remédios que são mais efetivos em determinado momento da doença, já não são tão efetivos em outro momento. Então, é importante que você entenda que antes de escolher o remédio, você tem que identificar a doença. Você tem que identificar se de fato você está em crise, você tem que saber identificar as causas dessa sua crise, porque não adianta buscar o remédio sem que você saiba exatamente o que você está combatendo. E esse é um pensamento inicial que todo empresário tem que ter. É um diagnóstico da sua situação financeira, econômica, jurídica, para saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, onde é que está o maior gargalo, se está da porta para dentro, se está da porta para fora. Isso precisa ser feito. Mas aí vamos lá para encurtar a conversa. Em que situações, e para iniciar essas situações, qual é o conceito de recuperação judicial? Como é que ela ocorre? Como é que ela se desenvolve? Então, vamos bem do início. Recuperação judicial é um processo que é previsto numa lei federal, que é a Lei 11.101 de 2005, e esse processo ele visa uma coisa: a evitar um processo de falência. Por quê? Porque o processo de falência tende a ser ruim para todo mundo. Ele é ruim para o devedor, ele é ruim para a justiça, porque, querendo ou não, as cobranças vão continuar chegando e vão avolumar processos. É ruim para o credor. O Brasil é um dos países do mundo que pior devolve valores em caso de falência. O índice de restituição, se você tem uma dívida de 100%, é provável que se você receber, você não chega a receber nem 5% dessa dívida. Então, quando recebe, tá? Quando recebe. A falência no Brasil é um instituto que ela não resolve a situação de ninguém. Ela é só para situações muito, assim, excepcionais e dolorosas, ainda que ela aconteça em grande volume. E para que existe, então, a recuperação judicial? Para evitar que as empresas passem por isso, tanto na posição de devedora como na posição de credora. Então, esse processo, ele vai favorecer aquela empresa que ainda tem chance de soerguer. Quem é que vai para a falência? É só a empresa que não consegue mais levantar. Ela chegou num ponto que ela não consegue mais levantar, tá? Ela não consegue mais sair daquela situação de crise. A recuperação judicial é como que aquela última luz no fim do túnel para empresas que ainda podem se levantar, que têm potencial e que, de repente, só para dar um exemplo, o que ela tem é uma margem muito pequena para pagar dívida. Acontece. A conta que ela tem que pagar no mês está maior do que o que ela recebe. Mas se você estica isso que ela tem para pagar em mais tempo, aí vai caber no que ela recebe no mês. Esse é um aspecto que, de repente, você pode levar no processo de recuperação judicial. Provar que aquela empresa ainda tem jeito, ainda tem chance, desde que seja renegociada a situação dela. Então, vamos lá? Esse processo ele vai permitir a superação de uma situação de crise. Perfeito. Eu acho que todo mundo entendeu. A gente vai já para o procedimento. Vamos
Antes, saber quem pode entrar. A lei é bastante ampla, então ela permite que empresas de microempresa, empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, todas essas empresas podem pedir recuperação judicial, contanto que elas estejam ativas há mais de 2 anos. Então, isso aqui é uma limitação das poucas que a lei traz, é que essa empresa esteja há mais de 2 anos ativa. Por exemplo, quem também não pode são instituições financeiras. Por quê? Porque já tem uma legislação própria de liquidação nesses casos. Então, quem é a instituição financeira ou ela é equiparado, não pode entrar. Mas tudo que é empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte, todas elas podem entrar, tá? Existem algumas pequenas limitações, por exemplo, se foi pedido uma recuperação judicial nos últimos 5 anos, essa empresa não pode pedir de novo, mas isso é muito raro, tá? Então, basicamente é isso. Empresas de todos os portes podem pedir e desde que ela exista há mais de 2 anos, tá? Então, ela vai comprovar na justiça essa existência e ela pode pedir. Muito bem. Como é que é esse procedimento? Você já identificou que está em crise, você identificou que você identificou a causa da sua crise, identificou também que você consegue sair dela desde que haja uma renegociação do que você deve. Qual é o procedimento? Que dívidas entram? O que eu posso renegociar? Como é que é isso? Esse também é um padrão de dúvida muito comum, né, quando se está falando de recuperação judicial. O procedimento você vai precisar de um advogado, porque obviamente é um processo judicial, e ali vários documentos serão pedidos da empresa, como balanços contábeis, declaração de resultados, declaração na junta, enfim, uma série de documentos. E o que é que você vai colocar lá nesse processo? Você vai identificar suas dívidas. Que dívidas se submetem a um processo de recuperação judicial? Dívidas trabalhistas, tá? Então, tanto salários, indenizações, acidentes de trabalho, as dívidas trabalhistas em geral podem entrar. Dívidas com fornecedores, tá? Dívidas com fornecedores em geral, as chamadas dívidas contratuais. Se você for na legislação, a palavra vai estar lá quirografária. Mas é a dívida contratual, simples. A dívida com bancos, e aqui tem só um detalhe. Vocês que são empresários, que fazem negócio com banco, sabem que existe uma categoria de negócio que são as alienações fiduciárias. A alienação fiduciária, você coloca o bem na mão do banco. Aquele bem passa a ser da propriedade do banco, não mais seu, por exemplo. Isso pode acontecer com o banco, mas pode acontecer com outros credores também. De você fazer uma alienação fiduciária. Esse tipo de crédito não entra. O que entra é aquele contrato que você fez com o banco, que você deu só o seu aval, ou que você deu uma hipoteca, ou o típico contrato de giro, que quando muito tem a assinatura do sócio. Esse tipo de contrato, perfeito, ele vai entrar na recuperação judicial. O que não entra é a alienação fiduciária. Cessão fiduciária de títulos, por exemplo, você cede, você antecipa suas duplicadas, por exemplo, ou recebíveis de banco, que é a chamada trava bancária. Essas coisas, você vai ter dificuldade de discutir. Então, já até antecipo, melhor nem contar com isso. Dívida de alienação fiduciária, cessão fiduciária de título, recebimentos de cartão que estejam na propriedade daquele que está te emprestando, esse não pode se submeter à recuperação judicial. No mais, dívidas contratuais, em geral, elas vão poder entrar. Vai poder entrar também o quê? Dívida com a administração pública, sim, mas não a tributária. E aqui é um grande gargalo. Vocês que são empresários, com certeza sabem que boa parte das empresas tem grande dívida com o fisco. Muitas empresas têm 70% de dívida com o fisco e 30% de outras coisas. Essa empresa até pode entrar em recuperação, mas esse 70% da dívida dela não vai poder ser submetida ali. O que acontece para uma empresa que entra em recuperação? Existe uma lei específica que vai permitir que ela possa parcelar os débitos tributários em até 7 anos. Já é alguma coisa. No ordinário, se você for pedir a qualquer momento, o máximo que você consegue é 5 anos no federal. No federal, tá? No estadual, geralmente menos. Mas então, vamos lá. Pediu recuperação judicial, o crédito tributário não entra na recuperação, mas você tem a possibilidade de conseguir parcelá-lo em até 7 anos. Tá? E as outras dívidas com a administração pública? Por exemplo, foi um caminhão da sua empresa que bateu num poste e você não pagou a dívida. E dali gerou uma indenização que você teria que pagar ao poder público. Essa dívida entra? Entra. Essa dívida entra. Uma indenização que você tenha que dar a algum órgão público, enfim, qualquer coisa desse tipo entra. O que não vai entrar é a tributária. Tá?
Então, vamos lá. As dívidas em gerais de uma empresa, elas vão poder ali se submeter. Elas vão poder se submeter. E aí, uma outra dúvida. Microempresa e empresa de pequeno porte tem tratamento diferenciado? Ou seja, quando ela pede recuperação, ela tem tratamento diferenciado? Tem. Agora, se você for microempresário ou empresa de pequeno porte, fique atento a uma coisa. O tratamento diferenciado não é essas maravilhas todas, não. Eu vou te explicar. Primeiro, a empresa comum, vamos dizer assim, ela só pode apresentar uma proposta de plano que é a proposta padrão. É uma proposta padrão, tá? A microempresa e a empresa de pequeno porte, ela tem duas possibilidades. Ela tem a proposta padrão, que já eu vou te falar como é que é, e tem uma proposta especial que só quem é microempresa e empresa de pequeno porte pode fazer. Só que tem uma limitação. Essas empresas menores, a microempresa, empresa de pequeno porte, elas não vão ter assembleia. Elas não têm direito à assembleia. Como é que funciona? Ela tem algumas limitações. Você pode renegociar as dívidas em até 36 meses, com as atualizações, que é Selic. Agora, tem uma coisa. Os seus credores não têm assembleia. Eles vão poder se manifestar. Se mais de 50% dos seus credores não aceitarem, você é falência, direto. Não tem assembleia. Eles vão se manifestar no processo. Se eles não se manifestarem, ou mais de 50% se manifestar e concordar, você está com a recuperação aprovada. Então, veja, qual é o risco? É porque você não tem muita negociação. Você não tem uma assembleia para discutir, para pegar a proposta e revisar. Você não tem isso. Então, a microempresa, empresa de pequeno porte, ela vai ter que fazer uma análise da proposta para ver se vale a pena ela aproveitar o plano especial que existe para ela ou se ela vai entrar com um plano comum que vale para toda empresa. Passado isso, qual é a outra grande diferença que tem para essas empresas? O custo. Vou entrar aqui numa outra seara. Quanto é que me custa um processo de recuperação judicial? Muita gente deve se perguntar isso. Além do escritório de advocacia, além de, eventualmente, você precisar também de uma empresa para te ajudar na gestão do dia a dia. Pode ser que você precise de uma empresa, de uma assessoria, de uma consultoria empresarial. O que o processo de recuperação vai te impor ter que gastar? Você vai gastar com o administrador judicial. Quem é o administrador judicial? A palavra administrador, ela gera um mau entendimento sobre a coisa, no sentido de que parece que ele vai administrar a tua empresa. E está errado. Isso só acontece na falência. Na falência, de fato, o falido, os sócios, eles saem da administração e o administrador assume a massa falida. Na recuperação judicial, esse administrador, ele é como um perito. Então, essa é a palavra. Ele é um perito. Que ele vai auditar a empresa desde o momento do pedido, mês a mês, para saber se ela não está fraudando credores, para saber se ela não está fraudando a legislação de recuperação. Depois que é aprovado, para saber se ela está cumprindo corretamente o plano. Então, você vai ter um perito. E esse perito tem um custo. A lei diz que o custo desse perito, ele pode cobrar no limite total, é pelo trabalho todo dele, de até 5% do valor da dívida. Eu nunca vi isso acontecer, porque muitas vezes 5% do valor da dívida é um bocado de dinheiro. Geralmente não chega a 1%. Geralmente é mais barato. Mas você vai pagar esse dinheiro com certa dor. É claro, você está pagando por um cara só para estar ali te auditando, perito, é algo que nem sempre se paga gostando, mas é um custo necessário de um processo de recuperação judicial. Pronto. Para uma microempresa e empresa de pequeno porte, o limite é até 2%. Pronto. Para a empresa padrão é até 5%. Para a empresa, microempresa e empresa de pequeno porte, até 2%. Então, vamos lá. Vamos voltar para o procedimento. Seja microempresa, empresa de pequeno porte, médio, grande porte, você já apresentou ali seu pedido, colocou todas as suas dívidas. Quais são as dívidas que entram de data? É da data do pedido para trás. Como é que funciona isso? Na hora que você entra com o pedido, lá na frente o juiz vai deferir esse pedido ou não. Geralmente defere. Da data que você pediu para trás é que forma ali uma régua. Está na recuperação dali para trás. E dali para frente, você vai ter que continuar pagando sem poder inserir na recuperação judicial. Então, só para te dar um exemplo. Se você demitiu um funcionário e não o pagou
e 2 meses depois você entra em recuperação judicial e coloca o nome dele lá na lista de créditos, esse valor que você está devendo a ele, você só vai pagar quando sua assembleia acontecer, seu plano for aprovado. Por quê? Porque ele está submetido à RJ. E depois que você pediu a RJ, 6 meses depois você demite um funcionário. Você pode pegar aquele crédito e botar na RJ? Não. Você vai ter que pagar como se você nem tivesse em RJ. Se você não pagar, ele vai entrar na justiça contra você e a reclamação trabalhista vai tocar. Então, vamos lá. Você tem que entender que o que entra na RJ é da data do pedido para trás. Da data do pedido para trás. Perfeito. Entrei com o meu pedido, coloquei lá minhas dívidas todas, o juiz deferiu. Qual é o benefício que eu tenho? Para que eu estou entrando em RJ? De cara, se o juiz defere que você pode passar por esse processo de RJ, você ganha uma suspensão de todas as cobranças de dívida contra você. Espera aí, todas quais? Todas as que se submetem à RJ. Então, as suas dívidas trabalhistas do pedido para trás, se tem uma execução, ela está suspensa. Se tem um banco que está te cobrando e a dívida dele está dentro da recuperação judicial, ele está te executando, ele tem uma ação de cobrança com você, vai suspender aquela dívida. E suspende até quando? Até que tenha a sua assembleia para discutir o seu plano, para você mostrar ali sua proposta de pagamento e, se for aprovado, aquela dívida anterior ela se extingue e vai valer agora a nova forma que você vai pagar. Então, preste atenção. O benefício imediato da recuperação judicial é a suspensão de todas as cobranças dos créditos que se submetem à RJ. Uma suspensão por quanto tempo? 6 meses. 6 meses. E se minha assembleia não tiver acontecido até esses 6 meses? Então, esses 6 meses são prorrogados. E se esses mais 6 meses ainda não tiver acontecido a assembleia, como acontece muito no Nordeste? Eu tenho um caso aqui que começou em 2013, tá? Até hoje. Até hoje, sem ter assembleia. Tem um caso aqui no Ceará que eu iniciei, fiz o trabalho, passamos lá um bom tempo, e aí depois, como eu tinha iniciado com um sócio, ele continuou com o processo, eu saí, mas até hoje, não teve assembleia. Já são 7 anos. E aquela dívida de 2010 que estava na recuperação, até hoje não está podendo ser cobrada. Vocês estão entendendo? Eu acho que isso é um bom norte para você entender o que acontece com uma dívida que entra ali na recuperação judicial. Claro que o comum é que a justiça passe a trabalhar mais para que essas coisas também se agilizem. Por quê? Porque não é bom passar tanto tempo em recuperação judicial. Você ter lá o seu nome. Empresa fulano de tal em recuperação judicial. Você tem limitação. E aqui vem alguns contras de RJ. Você pode ter alguma limitação com o banco. Algum fornecedor seu pode ter algum receio de negociar com você. Agora, deixa eu te falar de experiência de quem vive em recuperação judicial há quase 10 anos. Nos primeiros meses, dá uma certa chacoalhada. Eu não posso te negar que geralmente acontece isso. No primeiro, segundo mês, os seus fornecedores vão ficar um pouco receosos. Quando eles sabem, alguns nem sabem que você entrou em recuperação, que você saiu, acontece. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma estratégia. Principalmente porque, ora, se boa parte das suas dívidas já vão ficar congeladas, você não vai precisar pagar, uma boa estratégia é você ter caixa para saber que vai ter que comprar muita coisa à vista. Até para trazer de volta a confiança daquele seu fornecedor. Você tem que ter estratégia para explicar para ele o que é a recuperação judicial, que ele não vai se prejudicar, que você está entrando ali, mas vocês vão continuar parceiros, ele vai continuar te fornecendo e você vai continuar pagando. Tudo isso entra no jogo estratégico aqui da RJ. Gente, RJ não é só um processo. É uma estratégia gigantesca de uma recuperação de uma empresa. Você tem que saber, entender disso, não é entender só de um processo na justiça, é entender de negócio, é entender de empresa. Então, você tem que saber como a empresa entra numa crise e sai da crise. Porque você precisa saber identificar e precisa saber como é que você cura. E uma boa parte da cura é relacionamento. Todo mundo que já passou por uma recuperação judicial sabe a importância de saber se relacionar. Por que nós, do lado de cá, temos tanto zelo por ter acesso em tudo que é banco e fundo de investimento no país? Porque na hora que trava, a gente precisa ter acesso a dinheiro. Na hora que trava, a gente precisa dizer, não, a gente tem que trazer gente para botar dinheiro dentro da empresa porque de repente faltou. A gente precisa ter acesso para ligar para o gerente lá do Banco do Brasil ou para o superintendente do BNB e conseguir uma negociação. É necessário. Por quê? Porque é um grande esforço estratégico para fazer uma empresa se erguer.
Então, voltando para o processo, você pediu, foi deferido, aquelas dívidas estão todas suspensas. O que você vai ter que fazer? Você tem que apresentar um plano. Você vai ter que convencer os credores de que você é viável, em quanto tempo você sai da crise e como é que você vai pagá-los. Do que você vai precisar para pagar? Tem todo tipo de estratégia. A Parmalat, quando entrou em recuperação, não sei se você sabe, a Parmalat entrou em recuperação judicial aqui no Brasil. Ela tinha mais ou menos umas 25 unidades, 26 unidades. Vendeu 19. Vendeu 19. Para quê? Para conseguir pagar os credores e continuar a atividade. Reduziu, pagou, voltou a expandir. A Oi está passando por uma recuperação judicial, já teve um plano aprovado, está cumprindo, teve que vender também uma parte, abrir capital para algumas entradas e está saindo. É uma solução. Uma fusão, uma cisão, uma venda da empresa, porque aqui tem uma coisa boa da recuperação judicial. Como é que alguém, como a Gol, compra boa parte dos ativos da Varig, que estava quebrada? Como alguém tem coragem de comprar uma unidade da Parmalat que a empresa está quebrada? Quando todo mundo sabe que quando você adquire uma empresa, você pega as dívidas dela. É porque na recuperação judicial as dívidas não passam para quem compra. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Quando você vende sua empresa, uma filial, por exemplo, uma parte das cotas da sua empresa, enfim, você faz uma negociação societária em recuperação judicial, quem compra não se contamina com as dívidas. Por isso que tem muita empresa que, às vezes, você não entende. A empresa estava em crise, está melhorando. Quando ela está melhorando, ela pede recuperação judicial. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Tem um caso clássico aqui no estado do Ceará, que, inclusive, eu participei como conselheiro. A empresa estava bem mal, começou a melhorar, e aí pediu recuperação judicial. E isso acontece muito. Sabe por quê? Porque, para validar aquela estratégia, ela precisava vender algumas partes. E dentro da recuperação judicial, ela consegue vender algumas unidades sem que quem compre tenha o risco de pegar a dívida dela. Então, isso é um cenário estratégico dentro de recuperação judicial. Perfeito? Mas qual é o clássico? Poxa, não consigo vender minha empresa. Isso é para coisa de empresa muito grande. Não tem problema. O que é o clássico que se faz na recuperação judicial? Você pede tempo. Só, em 2 anos eu não consigo te pagar. Em 10 anos eu consigo. Você pede tempo. 10 anos, e você pede desconto. Eu disse, olha, do jeito que está aí, eu não consigo te pagar 100%. Eu consigo te pagar com 50%, com 60%, com 70%, até caber no seu fluxo. Porque pior é o credor não receber. E é isso que você vai mostrar ali. Se eu saio da crise, consigo te pagar, só não consigo te pagar nesse 100%. É isso que você coloca no seu plano. É isso que você coloca lá no seu plano. E aí, a partir disso, se ninguém falar nada, o plano está aprovado e você começa a pagar. Se alguém reclamar, abre a assembleia, você vai lá discutir para tentar convencer, em conseguindo a votação, você aprova o seu plano e você começa a pagar. Então, vamos fazer o seguinte, para não ficar um monólogo, eu acho que eu já falei suficiente, tanto sobre crise como sobre recuperação judicial, falei quem pode entrar, como é que é o procedimento, algumas estratégias. Vamos abrir para dúvida, porque na hora da dúvida, a dúvida de um pode ser a dúvida de várias pessoas que estão ouvindo e aí a gente consegue evoluir mais, tá certo? Mas já fica aqui o meu primeiro agradecimento por vocês terem me ouvido até agora e vamos seguindo. Lembrando aí que os microfones estão desligados, né? Se alguém for falar, é ligar o microfone, tá? Sim. Fazer pergunta. Cadê o Ivaldo? O primeiro é Fernando do Aili. Vai falar, Cristiano, fala. Era para perguntar, o Ivaldo estava com uma lista de perguntas, mas deixa eu só fazer uma pergunta aí, doutor Rafael. Na verdade, é uma curiosidade. Quando você fala na recuperação judicial, você está falando especificamente de uma empresa de um CNPJ. Quando você trata isso de uma empresa que faz parte de um grupo econômico, que pertence a várias empresas, no entanto, uma dessas empresas está numa condição realmente de uma possível falência e passível a um pedido de recuperação judicial. Como é que é feita essa análise? Ela é feita de uma forma isolada daquele CNPJ
ou é dentro, a avaliação ela é contemplada todo do grupo econômico no qual aquela empresa faz parte? Excelente pergunta. Olha, geralmente você trata dentro do grupo, ou seja, um CNPJ, e aí nós temos que entender se é mesmo um grupo econômico, se tem identidade de sócio, se tem divisão de ativos, se tem uma divisão de atividade. Muitas vezes nesse grupo há muita troca cruzada de aval, ou seja, uma empresa dá um aval para um empréstimo da outra, ou seja, há um grande cruzamento de relações. Então, geralmente, nesse caso, o comum é que se entre o grupo inteiro na recuperação judicial. E quando não entra, muitas vezes a justiça puxa. Ou seja, você entrou só com o CNPJ, se a justiça entende que existe um risco para a sociedade, para os credores, de as outras empresas não entrarem para garantir aquele pagamento, ela atrai. Tá? Então, geralmente, é claro que é uma análise particular, mas geralmente entra com um grupo. Ok, obrigado. Eu quero fazer uma pergunta aqui, doutor, na realidade até para ajudar quem possivelmente possa um dia se indagar sobre, né? Eu quero testemunhar para vocês que a maioria já sabe, eu tive um processo desse, né? Foi uma decisão que a gente tomou em 2017, né? Em 2018 a gente startou, né, com o doutor Rafael, né, à frente, e graças a Deus, assim, não é uma decisão que a gente se arrependa de ter tomado, porque se a gente não tivesse ali tomado uma medida severa para poder diluir o débito em função da crise financeira, né, na construção civil e no material de construção em 2017, a gente estaria hoje com certeza fechado, né? Não existiria mais a minha empresa. E ainda com as contas aí para pagar, possivelmente, né, se não tivesse feito. E uma dúvida que eu tinha muito era em relação à questão de quando você entra em recuperação judicial. O sócio também entra em recuperação judicial, doutor Rafael? Boa, excelente pergunta. A recuperação judicial é do CNPJ, ou seja, os benefícios que ela traz de suspensão de cobrança de dívida é para a empresa. O que significa isso? Se o sócio deu, por exemplo, aval no empréstimo que ele captou junto com a empresa num banco, o banco pode continuar a executar aquele aval direto do sócio. Tá? Então, essa é uma situação que é importante saber. A recuperação judicial, assim como a falência, é do CNPJ e não do sócio. O que o sócio eventualmente pode fazer? Colocar uma proposta no plano de recuperação dizendo que se aquele plano for aprovado e aqueles credores forem pagos, que eles aceitem retirar a gente chama supressão das garantias. A supressão das garantias dadas pela pessoa física. Mas é um risco, não é nem um risco. É que quando você entra em recuperação, você só tira o CNPJ da reta. O sócio continua. Boa noite, doutor. Uma pergunta. Diante do plano aprovado, a empresa começa a pagar, vamos supor que ela faça em 10 anos, e pagando em dia. No segundo ano, ela não consiga mais pagar. O que acontece? Existe a possibilidade, isso tem uma certa discussão na jurisprudência, mas se abre cada vez mais a possibilidade de você chamar novamente a Assembleia, apresentar um novo modo de pagamento, e aí, se isso for aprovado, assim, eu não consigo, eu pedi um deságio de 30%, mas eu vou precisar agora de um de 50%. Vocês aceitam? Ou é isso ou eu quebro. Se eles aceitarem, passa. Se não aceitarem, quebra. Aí é falência, porque vai considerar como descumprimento do plano anterior. Ok, obrigado. Boa noite, doutor Rafael Fábio Henrique, AGE de Maranhão. Como bem se sabe, qual que seria esse melhor momento da empresa fazer essa avaliação sobre a RJ? Porque o que a gente dá a perceber que, às vezes, por falta de informação, a empresa não entra em recuperação judicial, ou quando tenta entrar, já é tarde demais. Qual que seria esse melhor momento de avaliação? Olha, é uma boa. E isso acontece muito. E muitos dos pedidos de recuperação judicial são feitos numa urgência e Deus nos acuda, e o pior, às vezes é feito de um jeito que não recupera mais. Né? Então, é um senso que só o momento particular de cada empresa é que vai dizer. E quem responde isso? O caixa. Se a minha experiência aqui pudesse falar de tudo que eu vejo nesses últimos
10 anos trabalhando com isso, o que gera o alarme de saber a sua sobrevida é você ter um grande controle do seu caixa. Conhecer muito exatamente. E, sinceramente, poucas empresas sabem fazer isso. Muitas empresas no Brasil nem DRE têm. Gente, se você não tem uma DRE, eu costumo muito falar isso, você não está gerindo o seu negócio. Se você não tem a ideia do resultado, você pode até estar trabalhando muito, mas você não está gerindo. E muitas empresas não têm essa leitura muito perfeita do seu financeiro, das suas perspectivas econômicas. Então, quem é que dá esse alarme? O caixa. É por isso que quando a gente entra numa recuperação judicial, nós aqui, a gente entra com equipe ampla. É só advogado? Não. A gente entra com administrador, economista, contador. Por quê? Porque a gente não consegue ter uma visão da empresa só pelo jurídico. Na verdade, o jurídico tem uma leitura muito formal. A leitura que a gente precisa ter é a leitura real do quanto aquela empresa tem capacidade de pagamento, do quanto está o relacionamento daquela empresa com os seus fornecedores, com bancos e coisas desse tipo. Então, o alarme é a gente chama de estudo de liquidez. É o estudo de liquidez. Esse estudo da liquidez é o caixa que vai dizer o quão rápido, o quão de fôlego essa empresa tem. O ideal é que haja pelo menos uns 4 meses. Pelo menos uns 4 meses para você trabalhar e entrar bem numa recuperação judicial. Estou dizendo 4 meses aqui, para ser até bem... se você puder ter mais tempo, ótimo. Mas se não, 4 meses é ótimo. Tem muita empresa que chega aqui e tem que entrar em 1 mês. Porque ela não consegue... Ela diz assim, doutor, próximo mês eu não pago minhas contas. Pronto, ela chega assim. E é verdade, ela não paga mais. Então você não pode deixar para o último momento, que você já não consegue mais pagar. Por quê? Porque você precisa, para entrar na recuperação, ter um fôlegozinho para aquilo que eu disse. Se alguém se fragilizar, se alguém tiver medo de se relacionar com você porque você entrou em recuperação judicial, você precisa ter como pagar à vista. Você tem como manter sua operação. Isso é fundamental. Tá? Um outro trabalho que a gente faz também, óbvio, e que também vai exigir essa organização, é de trazer possibilidades de dinheiro. Como é que é isso? Trazer alguns bancos, mais difícil quando você entra em recuperação judicial, o dinheiro fica caro e tem banco que não vai querer, mas fundos ou factorings para trabalhar. Tem negócio que não precisa. Abrindo aqui um pouco, felizmente, por exemplo, a ROC não precisou, mas é raro. A maioria das empresas precisam captar algum recurso para conseguir rodar. Tá? Então, é isso. A finalização é o caixa quem diz de acordo com o fôlego de quanto ela mantém a operação nos próximos meses. Só mais outra pergunta. Quando se fala muito na recuperação judicial, na sua experiência, como manter esse relacionamento com o mesmo fornecedor que entrou na RJ? Como é que tem sido isso? Bem, tem fornecedores e fornecedores. Tem aquele fornecedor que, se você para de comprar, ele quebra. Esse fornecedor, vamos dizer assim, ele não tem como te dizer não. Ele pode até ficar meio chateado, alguma coisa assim, mas, infelizmente, ele depende de você. E tem aquele fornecedor que é você que depende dele. Esse aí, você vai ter que ter um pouco mais de tato. De repente, ter algum bem, às vezes até pessoal, para dar em garantia da operação. Você faz um contrato um pouco mais amplo, que você, de repente, dá um sinal, dá uma entrada. Ou, o que geralmente funciona, pagar à vista. É o que geralmente funciona. Você liga para o cara, explica qual é a situação, diz que vai manter o relacionamento e que até para dar um sinal de boa fé, nos próximos 2 meses você vai comprar com ele à vista. É o que dá para fazer, geralmente, né? Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Muda alguma coisa no caso das holdings da recuperação judicial? Oi, Larissa. Você pode, por favor, repetir, porque eu realmente não falhou. Eu gostaria de saber se a recuperação judicial muda no caso das holdings, alguma coisa no processo. Não. É muito parecido com a resposta que eu tinha dado. Acho que foi o Fernando que me fez a pergunta sobre se várias empresas do mesmo grupo, uma holding, geralmente ela está identificada com participações societárias, em que há, muitas vezes, uma identificação de sócios com aquelas empresas que ela participa. O que você pode tentar fazer é dizer que a holding, como não está dentro da atividade direta, ela está mais para um sócio do que para uma empresa a entrar em recuperação. Então, tem essa defesa em favor da holding, de você tentar deixá-la de fora, porque ela está dizendo assim, olha, ela é só sócia, ela não atua propriamente gerando dívida, com atividade, então tem como você tentar tirar a holding daquele grupo que entra em recuperação judicial. Mas acontece muito de entrar o grupo todo com holding, com tudo, tá?
Obrigada. Nada, querida. Outra pergunta, novamente. Já chegou o caso, do Rafael, em uma avaliação prévia sobre essa equipe que o escritório tem e fazer uma avaliação e não indicar recuperação judicial? Graças a Deus, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Sabe por quê? Porque é uma coisa que eu já entro querendo não achar. Porque é um processo judicial, você se submete publicamente, você vai ter que abrir as informações da sua empresa, vai ter que ter alguém que, pelo menos mensalmente, vai estar ali levantando informação. O que a gente mais trabalha aqui? Entra em recuperação? Entra, mas o que a gente tenta trabalhar é fazer o negócio dar certo de dentro. É o que a gente chama de recuperação branca. Ou seja, a gente vai renegociar direto com os fornecedores, a gente chama fornecedores, a gente vê o que a gente pode fazer internamente de planejamento tributário, de planejamento societário. Então, sinceramente, é o que a gente busca. Porque uma recuperação judicial, ela aumenta custo, ela expõe empresa, ela, querendo ou não, tem algumas situações até de imagem que, às vezes, a empresa não quer, fica submetida a uma assembleia que, se for negado, ela vai quebrar. Isso é tão, assim, a gente tem tanto zelo com isso que, felizmente, todos os nossos casos aqui se recuperaram. Porque a gente é muito seletivo. Quando a gente vê que a empresa não se recupera, por exemplo, a gente não pega. Porque eu não trabalho com falência, eu trabalho com recuperação. E nos casos de empresa que a gente vê que tem chance, sem entrar em recuperação, a gente tenta esgotar até o fim essa chance. Então, a ideia é não entrar. Tá? Por quê? Porque é um remédio amargo a recuperação judicial. E a gente aqui tem que trazer esse ponto de vista. O quanto você conseguir resolver a situação da sua empresa, da porta para dentro, sem precisar de juiz, sem precisar de lei, enfim, de tribunal, melhor. E esse é o trabalho a ser feito. Agora, quando não dá, pior é quebrar. Esse é o pensamento da recuperação. Pior é quebrar. Quando você estiver nesse pensamento, esse é o pensamento da recuperação judicial. Uma pergunta, Ricardo. Está ouvindo? Estou ouvindo, desculpa, porque cortou. É o Fernando. Desse processo, então, que você aconselharia, seria já preparar um estudo de viabilidade econômica, né? E um laudo econômico-financeiro antes até mesmo de passar para o processo de recuperação judicial, não é isso? Sim. Esses processos podem ser feitos por qualquer profissional ou alguma profissão específica? Olha, a gente costuma usar economista e contador, né? Administrador também pode. Na recuperação judicial se aceita também dessas 3 profissões. Então, no nosso caso, a gente faz amplamente, ou seja, tem advogado, tem contador, e aí ou economista ou administrador e faz aquele laudo, né? E aí, se for o caso, já usa o mesmo laudo na recuperação judicial, porque é documento obrigatório na entrada. Doutor Rafael, só para também esclarecer mais para os demais, eu entro com recuperação judicial, aí depois, de dentro da recuperação, eu quero desistir. Eu posso desistir da recuperação? Em tese, não. Em tese, depois que você entra, você só desiste quando tiver a assembleia, e aí ou te permitem desistir, o que é muito difícil, ou você vai ter que ter o plano aprovado mesmo. Não tem, é um caminho, de algum modo, que só tem 2 saídas. Ou você está recuperado ou falido, né? Rafael, uma outra dúvida aí, até o Ivaldo tinha comentado no começo. Puxa, eu vou roubar essa tua pergunta aí, Ivaldo. A gente está falando muito das empresas buscar essa recuperação, né? Mas tem o outro lado que é o credor, principalmente, né? Quais são as garantias que esse credor tem em relação a esses recebimentos? Por mais que tenha todo um plano que vai ser apresentado, que vai ser concessado, mas que garantias, além desse plano, o credor ele pode ter? Olha, geralmente é um processo que é desgastante para o credor, sabe? E seria pior ainda numa falência. Não tem como a gente dizer aqui que a recuperação judicial é boa para o credor. Não. Ela é o menos ruim. É o menos ruim do que a falência. O que um credor pode fazer? Primeiro, se certificar de que o crédito dele está correto,
está na classe correta, porque existem classes na recuperação judicial que dividem esses créditos. Tem o trabalhista, tem aqueles que têm garantia real. Garantia real é hipoteca ou penhor, geralmente. Quirografário é sem os garantias. E tem a classe do pessoal que é microempresa, empresa que não pode. Então, são 4 classes. A primeira coisa que ele tem que saber é se ele está na classe certa. Por exemplo, se ele tinha uma hipoteca garantindo um contrato, ele não pode estar na classe 3, ele tem que estar na classe 2, que tem um pouco mais de preferência, né? Então, a primeira coisa é entender se o valor está correto, se a classe está correta. Ele vê como é que o plano foi colocado, se o plano está muito abusivo, por exemplo, está pedindo um deságio de 95% para pagar em 30 anos, coisa desse tipo, ele tem que dizer assim, olha, pelo amor de Deus, isso aqui não tem a menor condição, né? Outra coisa que ele pode fazer é aperrear a vida do sócio. Se ele tinha um aval, se ele tinha uma garantia dada pelo sócio, ele pode ir atrás desse sócio, de repente conseguir negociar com a pessoa física do sócio. Agora, a garantia de recebimento do crédito que está ali só tem 2 também. Ou ele recebe porque foi aprovado na Assembleia e ele vai receber de acordo como está no plano, ou porque a empresa quebrou e ele vai ter que se habilitar na falência e receber de acordo com a falência. Como é que acontece na falência? Não tem mais caixa. A empresa não tem mais caixa para pagar. Ela para de ter atividade. Na recuperação judicial, a empresa continua atuando. Na falência, não. Ela para. Como é que se recebe alguma coisa na falência? Você pega tudo que a empresa tem de ativo, caminhão, máquina, um dinheirinho que ela tem ainda em conta, pega tudo e vai dividir entre os credores. É uma divisão igual? Não. Primeiro paga todo mundo que é trabalhista, depois paga quem tem garantia real, hipoteca, penhor, alienação, depois paga o fisco, depois é que vai pagar você, que só tinha um contrato e não tinha nenhuma garantia. É por isso que a falência no Brasil praticamente não paga ninguém. Praticamente não paga ninguém. Às vezes paga só o administrador judicial que conduz a massa falida, que é o antigo síndico. Vocês devem recordar dessa nomenclatura. Então, se eu disser aqui, olha, a recuperação judicial é ótima para o credor, é claro que não é. É claro que não. O máximo que eu posso dizer é uma recuperação judicial é menos ruim do que uma falência. É o que eu posso dizer, né? É o que eu posso dizer. Então, se o seu devedor já ia quebrar, é uma situação que você talvez já não fosse receber. Isso não é bonito de falar, isso não é bom de se ter. É óbvio que você que é credor, por isso que é importante você saber com quem você se relaciona, você acompanhar a trajetória econômica e financeira de quem você se relaciona, para evitar essas situações. Então, não tem conto de fadas, a vida real, nesse sentido, é bem dura, né? Rafael, aproveitando aqui uma pergunta que tem acompanhando aqui também pelo YouTube, dúvidas do Fabrício do Ailib. Dívidas do INSS e FGTS são 100% contempladas dentro da RJ ou são consideradas dívidas tributáveis se limitando a 30%? Não, em tese, há discussão sobre isso, mas elas são dívidas não tributárias. O FGTS não é tributo, tá? Dívidas também com SESI, SESC, SENAI, você tem que saber o que é ali, o que era contribuição tributária, o que de repente era algum outro valor que você tinha. Mas, em tese, o FGTS não é considerado tributo. Aproveitando, tem outra pergunta. Quanto ao produtor rural, pessoa física? Eu não respondi INSS, né? Perdão. Faltou isso. O INSS é a contribuição para o INSS, que, na verdade, é a contribuição previdenciária, ela tem natureza tributária. Aí fica excluído. Certo. Aqui, perfeito. Quanto ao produtor rural, pessoa física, o caso J. Pupim abriu precedentes? Que é um precedente que do STJ, salvo engano, é da 4ª turma, que ele equipara o produtor rural, garantindo a ele os efeitos e benefícios de uma recuperação judicial. Então, ele abre, sim, precedente para produtores rurais, tá? Mesmo que ele contraia débitos como pessoa física, ele equipara a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, né? Doutor, hoje qual é o percentual de sucesso das empresas que entram em recuperação judicial no Brasil? Olha, a última vez que eu olhei, isso já foi muito baixo, e hoje está mais ou menos ali perto da metade, 60% de sucesso. Mas já foi bem mais baixo, ou seja, geralmente quem entrava quebrava. Só que as empresas foram, vamos dizer assim, aprendendo, entendendo mais sobre recuperação judicial e assim que foi aumentando. Tá? A última vez que eu olhei tinha sido uma pesquisa de final de 2018 para trás,
provavelmente esse índice já deu um pouquinho de aumentada, tá? Isso depende muito do jurídico, das pessoas que estão também trabalhando na recuperação também, doutor? Depende, né? Depende. Querendo ou não, a estratégia que se monta, ela depende da agressividade do plano, depende da disponibilidade da empresa de cumprir. Tem muita gente que entra na RJ, isso tem que ser falado, tem muita gente que entra em RJ para dar calote, tem gente que entra para fraudar, tem gente que entra para uma série de coisas. Então, a gente também tem que preservar pela sociedade, não só para ficar protegendo devedores a qualquer custo, né? Então, alguns casos são justos que quebrem, são justos que realmente quebrem, que não prosperem. Mas, em tese, assim, para uma empresa que está de coração aberto, realmente querendo fazer a coisa certa, então, uma boa estratégia, uma condução correta da coisa, você tanto vai ter o apoio. Quando eu digo apoio, são os bons olhos do administrador judicial, do juiz. Claro que eles vão agir sempre pela imparcialidade da lei, mas você fazendo tudo certo, você vai ter sempre relatórios dizendo, olha, a empresa está cumprindo tudo corretamente. Então, depende muito, realmente, tanto da postura da empresa, do engajamento dela. E sinceramente, aqui é uma coisa que tem que ser levada em conta. Se a empresa entra em recuperação judicial e ela não está engajada em se recuperar, se você não está interessado verdadeiramente em corrigir aquele defeito que te levou à recuperação, mais cedo ou mais tarde você vai quebrar. Existem várias situações que, às vezes, o empresário ele quer se cegar e quer colocar a culpa em tudo. É a crise, é o coronavírus, é o azar, tudo menos da porta para dentro, né? Tudo menos as decisões que se tomam ali. É uma empresa que está lotada, eu vou até usar, loteada de gente que é escolhido não por meritocracia, mas porque é primo de fulano, mas porque é meu amigo do futebol, mas porque é uma série de coisas. E isso gera resultados. Então, uma recuperação judicial ela tem que servir para trazer, vamos dizer assim, uma repaginação da empresa. Porque não adianta nada você receber um novo voto de confiança da sociedade, dos seus credores, para você cometer os mesmos erros, entendeu? Então, eu acho que é isso. Acho que a recuperação judicial você precisa provar, acima de tudo, você está engajado em recuperar, em fazer as coisas corretamente, em ter planejamento de captação de empréstimo, em saber, em se engajar mais no marketing, em gerir melhor o seu corpo de funcionários, em gerir melhor seus resultados. Então, essa conversa é uma conversa que precisa estar na linha 1 da conversa de recuperação. O quanto a empresa está engajada em, de fato, se recuperar. Não adianta só jogar o pepino no colo dos credores e continuar fazendo a mesma coisa. Eu acho que vocês estão entendendo aqui o ponto que eu estou falando, né? Não dá para ficar nessa mesmice. Tem uma lei aí que se a coisa acontecer muito ruim, eu vou lá e jogo o pepino para os credores. Olha, esse é o tipo de empresa que quebra. É exatamente o tipo de empresa que quebra, né? Doutor Rafael, tem uma pergunta aqui do Darcy Fontes no YouTube. Ele está querendo saber se empresas em RJ mantêm os direitos de participar de licitações, né? Os índices financeiros exigidos em licitação, como atender, né? Então, porque tem todo um critério, né? Perfeito. A gente teve aqui casos de empresas que só licitavam. Quando eu digo isso, era uma construtora que 100% do faturamento dela era só poder público. Ou seja, ela não prestava um serviço para particular, era só poder público. E ela teve que entrar em recuperação judicial. Então, nas primeiras licitações, a gente teve que entrar com alguns mandados de segurança. De fato, houve alguns empecilhos. Outras já começaram a liberar se empresário entrar com mandado de segurança. E mais para o fim, e especialmente depois de aprovado o plano, a gente conseguiu maior fluidez para conseguir participar das licitações sem muito problema. Essa empresa, ela conseguiu parcelar, foi uma coisa que a gente teve que fazer, parcelar todos os tributos, ela aproveitou o benefício de parcelamento dos tributos, então a certidão tributária, que é fundamental para participar da licitação, ela tinha. Os elementos econômico-financeiros que na licitação pede, ela já produzia mesmo para a recuperação judicial e ainda mostrava que estava crescendo. Então, foram alguns casos de impossibilidade. Teve duas impossibilidades, uma de participar da licitação e teve gestor que não queria pagar. Porque a empresa, quando começou, estava sem certidão. Então, a gente entrou com mandado de segurança para as duas coisas e isso foi abrindo um caminho, tá certo? Essa empresa já se recuperou, já teve o plano aprovado, já passou os 2 anos, está bem já. Roberto, posso dar uma palavra aí, doutor? Boa noite novamente. Nós somos aqui do Sindicato da Construção. E
assim, o Darcy que acabou de falar, inclusive é associado nosso, e a gente tem muita gente aqui da construção. E aí eu vou especificamente falar um pouco da construção. E mais de 85% das nossas empresas, elas são exatamente as de obras públicas, e elas não são grandes empresas, elas são pequenas e médias empresas, e tem sim um atraso nesses pagamentos que são muito ficam corroendo a gente, não é? E aí eu vou fazer uma programação, eu vou fazer uma previsão de receita e eu não tenho. O senhor diz que entra com uma e com outra. Mas aqui existem N casos de um ano e meio, de 2 anos, que a gente não consegue. Então, eu posso ficar inadimplente porque eu não recebi uma coisa que já foi atestada, que eu já prestei, o serviço já está lá no finalmente para pagar. E a outra coisa, eu tenho muitas perguntas, mas assim, eu não vou fazer nem todas, eu só vou fazer só mais essa agora. Porque o nosso crédito ele é cortado logo na hora que a gente entra, como eu estou falando, tanto nos bancos, quanto dos nossos fornecedores. Tem alguma forma de eu manter aquele crédito, se eu estiver pagando em dia, se eu estiver com aquilo? Porque eu até dei um exemplo na última reunião que nós estávamos, se a gente estava pagando a fatura certinha de um cartão ou de os boletos daquela empresa, estava tudo certo. Quando entrou o cadastro positivo, apesar de você ter algumas outras dívidas em outras empresas, cortaram todos os seus créditos. Então, ele foi bom pelo lado e bom pelo outro. Então, eu queria que o senhor fizesse uma explanação de como eu me comporto com obras públicas e com meus credores, tanto credores não, fornecedores de material e de bancos que dão crédito, vamos dizer assim. Eu acho que você fez uma pergunta até mais ampla, não necessariamente para quem está em recuperação, né? Para qualquer empresa que não está recebendo aí do FISO, né? Veja, isso é um problema. E ainda você tem que fazer um corte, antes e depois da pandemia. Porque depois da pandemia, com a decretação da calamidade pública, e o Maranhão está com essa calamidade pública decretada, e vamos levar em conta que a maioria da inadimplência aí é estadual, né? Ou municipal, porque a maioria dos municípios também vão estar tudo decretado calamidade pública. Sim, Eles vão ter mais margem para não pagar, para suspender pagamento, tá? Por causa da calamidade pública. Isso é fato, e se você entrar com mandado de segurança, a justiça ainda vai tentar proteger, dizendo que eles estão tendo que gastar com saúde, enfim. Ainda assim, eu acho que tem que entrar assim com mandado de segurança. Para trás, a melhor ferramenta que as empresas têm para conseguir efetivar os seus empenhos é tentar suspender o serviço. O que ela pode fazer após 90 dias sem pagamento, tá? É a melhor ferramenta que ela tem. Por quê? Já emitido o empenho, é óbvio que a administração pública tem que pagar. Eu estou na primeira parte da sua pergunta. Mas nem sempre ela paga. Na verdade, muitas vezes ela atrasa. É suspender o serviço e tentar efetivar a cobrança judicial desse empenho. Primeira parte. Segunda parte. Infelizmente, você não tem muito o que fazer com o banco fornecedor se não tentar negociar. E tentar dizer que o seu crédito com a administração pública está travado, que é tudo que a empresa tem para pagá-los, e que naquele momento você não tem como fazer. É realmente uma questão de negociação. Não tem uma resposta do tipo, eu posso entrar com uma ação contra o banco, por exemplo, contra o Bradesco, para dizer que ele não pode me cobrar porque eu não estou recebendo? Não posso. Mas eu queria saber se ele pode me tirar o crédito que eu já tinha lá, que eu utilizo ele, que eu estou pagando. Por exemplo, se eu peguei lá um empréstimo e ele começa a cortar, ele corta um cheque especial que eu estava usando, ele me corta o limite, mesmo eu estando com as prestações e com os juros em dia. Ele me corta de uma hora para outra. Acabou. Mês que vem tu não tem mais. E agora? Vai depender do contrato. Porque o que ele pode fazer? Se o contrato for perdurado, ou seja, é um contrato de continuação, e você tem direito a acesso àquele crédito e é o mesmo contrato, muito provavelmente ele vai estar quebrando o contrato. Agora, a situação muda. Agora, existe uma mudança de situação quando ele exige ou um novo contrato, ou quando esse contrato depende de análise econômico-financeira mês a mês. E aí, ele não confia em te dar dinheiro. É outra situação. Ou seja, eu tenho que analisar o contrato do banco. Porque a depender pode ser quebra de contrato dele, e a depender pode ser só não vontade de negociar, de dar o crédito. Então, a diferença está no contrato com o banco. Tem que analisar o contrato do banco, tá? Certo, eu entendi.
Eu só fico assim preocupado de fazer, né, um plano de negócio que vai para a mão de um juiz, né, uma previsão, e eu não consigo ir receber, porque, como o senhor está dizendo, tem a pandemia, mas para trás também tem muito crédito que tinha. Esses que estão para trás, a gente consegue receber com uma ordem judicial, como o senhor disse, antes da pandemia? Sim, não, sim. Receber vai. Veja, a recuperação judicial não atrapalha em nada recebimento. O que não, pode... mas é porque eles já não pagam. Isso que eu estou lhe dizendo. Aí eu vou fazer uma previsão. Eu quero pagar você e tal, que eu tenho esse crédito aqui para receber e eu vou dividir. Aí vai que eu fico mais aí um ano sem receber. Como é que comporta isso? Tem um poder do juiz dizer, não, eu vou sequestrar como uma trabalhista sequestra o dinheiro da gente? Isso que eu queria do governo do Estado, da prefeitura. Eu estou entendendo agora essa pergunta. Nesses casos, muito provavelmente nós vamos para o risco. Vamos para o risco. Tá? É um risco. Inclusive, a nossa situação aqui se resolveu desta forma. A empresa tinha mais ou menos 15 milhões para receber de inadimplência do governo. O que o juiz fez de sensibilidade? Ele esticou o prazo da Assembleia para deixar o dinheiro ir entrando mais. Foi o que ele fez. Desses 15, entrou 9. Dos 9, já dava para pagar boa parte do início da Assembleia. E aí foi assim que se resolveu. Tá? Então, é uma situação que você negocia com o credor, com o juiz, você vai ali tentando encontrar uma saída, que foi o que aconteceu especificamente nesse nosso caso, que era a mesma situação. Uma inadimplência grande para receber, tinha que pagar o plano de negócio. No momento em que foi entrando, o juiz esticou mais 6 meses. Quando entrou mais, aprovou. Entendi. Tá bem. Estou satisfeito. Eu não vou fazer muita pergunta, porque o Roberto já está me olhando aí, está do tempo. Mas depois eu vou entrar em contato com o senhor. Perfeito. Só mais uma pergunta, doutor Fábio, aqui. Já teve o caso, doutor Rafael, de uma mesma empresa, ao longo dos anos, entrar em várias recuperações judiciais? Me desculpa, Fábio, tu pode repetir? É porque de vez em quando conta. Tá. Já aconteceu o caso na recuperação judicial de alguma empresa entrar várias vezes ao longo dos anos na recuperação judicial? Poxa, não conheço. Não conheço. Geralmente é uma coisa que é uma vez só e até porque você tem uma limitação. Depois que você pede recuperação, você não pode pedir novamente durante até 5 anos. E isso é uma coisa muito nova, né? A lei é de 2005, não deu nem tempo disso acontecer. Pode ser que haja algum caso e seja desconhecimento meu, de fato. Pode ser que alguém consiga encontrar. Eu é que não conheço mesmo e acho difícil que tenha. Aquele percentual que você falou na recuperação em termos do sucesso, o baixo sucesso, ele se deve principalmente, às vezes, esse tempo de entrar na recuperação, né? Às vezes ele já vai entrar, a empresa já quase... Já entra quebrada. E aí entra pedindo um milagre, entendeu? Aproveitando... Opa, desculpa. Essa é só a última. Como é que você está enxergando esse novo momento, doutor Rafael? Como é que vai acontecer a economia com esse dispositivo? Acho que vai aumentar o número? Como é que está sendo a sua visão sobre isso? Principalmente sobre a pandemia. Acho que vai aumentar muito. Na verdade, já tem aumentado. A gente consegue sentir também um fluxo aqui pelo escritório, né? E aí, quando eu falo, quando aumenta o fluxo de empresas em crise, a maior parte a gente tenta, quando eu estou falando aqui internamente, a gente tenta direcionar para resolver sem RJ. Mas quando aumenta o número, é óbvio que algumas vão entrar sim em recuperação. Eu acho que até o final do ano a gente vai ter um acréscimo considerável, até porque o número vinha baixando. O número vinha no crescente até 2018, 2019 começou a baixar, em janeiro já estava bem mais baixo, a partir de março emplacou, e eu acho que até dezembro ainda cresce um bocado, já fecharam 1 milhão de empresas no Brasil só nesses últimos tempos, é número Sebrae. Então, quando isso acontece, um grande número de falências, também vem um grande número de recuperação judicial. Cláudio, faz uma pergunta, Cláudio? Doutor Rafael, o administrador judicial, quem é que escolhe ele? Como é que ele é mobilizado para o juiz escolhe. O juiz. O juiz escolhe, ele pode nomear qualquer empresa ou pessoa física gabaritado para isso, economista, advogado, contador, enfim, pode ser tanto pessoa física como jurídica, e quem escolhe é o juiz. O máximo que a empresa pode fazer, mais normalmente, é reclamar do valor
ou de algum conflito de interesse, de, por exemplo, o administrador judicial ser muito próximo ou ter relação com algum credor, que isso seria ruim, né? Então, você pode discutir conflito de interesse, pode discutir também valor, o valor cobrado pelo administrador judicial ser alto demais, a empresa não conseguir pagar. Doutor Rafael, eu peço licença só para dar aqui um testemunho, tá? Para os colegas, que quando vem esse tempo que você precisa tomar a decisão de ingressar com recuperação judicial, o doutor Rafael explicou lá atrás que você tem que ter a sensibilidade do caixa, né? Tem uma coisa que, na experiência que a gente teve na ROC, na hora de startar, foi algo que ajudou muito, que era a equipe. Então, a gente não tinha comprometido a equipe de trabalho. Então, o nosso time, a gente ainda estava com salário em dias, prestes a atrasar salário, né? A gente tinha ainda uma relação de fornecedor onde descobria um santo para cobrir outro, né? Aquele ditado, vender o almoço para comprar janta, eu já estava perto de vender o almoço para ficar sem janta, né? Então, assim, exatamente nesse ponto, você precisa startar rápido, porque tem que ter caixa e tem que ter uma equipe motivada. No nosso caso, ajudou muito a equipe, ajudou, inclusive, aí outra coisa também que foi tocado aí, que eu também quero dizer, que, de fato, como o doutor Rafael falou, assim que você entra, a terra treme, né? E a gente estava... a equipe do escritório do doutor Rafael, eles prepararam muito psicologicamente nossa equipe, né, para essa chegada da terra tremer, né? Então, assim, a gente estava sempre se preparando para o pior. Então, ele dizia, vai acontecer isso sim. Ele botava um monstro muito grande e quando vinha, às vezes vinha até menor, né? Ele me fez um medo uma vez que ele disse assim, eu contei para ele uma situação que estava muito difícil, né? Ele disse, não, isso aí não é... na verdade, foi o Paulo, né, da equipe, né? O Paulo Vitor. Ele disse, não, isso ainda é 2% do que vai vir pela frente. Então, a gente estava sempre se preparando para o pior, né? E, olha, eu tive uma surpresa enorme com os meus fornecedores, né? Se você tem uma boa relação com teus fornecedores, com teus funcionários, né, com os teus clientes, é fácil superar esse momento, tá? Eu tive, na realidade, foi situações assim que eu fiquei espantado, não imaginava que fosse receber o apoio que eu recebi, entendeu? Então, é importante manter essas relações, ser bem relacionado, principalmente com fornecedor e funcionário. É isso mesmo. Nos primeiros meses que a gente entra com uma recuperação judicial, o Roberto deve lembrar disso, o meu telefone toca muito, mas toca o dia inteiro. Por quê? Porque sou eu que fico de anteparo entre empresa e fornecedores, para explicar, para saber o que é uma recuperação, quando é que vai receber, quando é que não vai, se vai continuar a atividade. Então, isso também é uma coisa que a gente faz, de tirar um pouco o peso, porque às vezes o credor vem com muita raiva. No caso do Roberto, não aconteceu, porque ele já tinha uma relação boa. Mas tem empresas que já vêm tendo relações complicadas com fornecedores ou até do trabalhista, e é importante ter alguém que entre nessas negociações, que é também uma coisa que tem que ser feita. E muitas vezes a gente tira também o fornecedor e traz o advogado do fornecedor, porque as coisas vão ficando mais objetivas. Mas isso é um trabalho que acontece. Toda vez que a gente entra com a recuperação judicial, os 2 primeiros meses, o telefone toca o dia todo. Para, muitas vezes, só tirar dúvidas, né? Dúvidas, às vezes, que a gente está tirando aqui com vocês agora. Doutor Rafael, você acha que isso se deve justamente em relação ao termo do credor pela falta de conhecimento? Sem dúvida. Sem dúvida. Claro, tem a falta de conhecimento e porque não é uma notícia muito boa. De repente, ele estava negociando com a empresa que vinha normal e ele achava que ia pagar no próximo mês e daqui a pouco ele só vai receber daqui a um ano. Então, é um pouco das duas coisas. Falta de conhecimento e porque não é uma notícia tão boa, né? Difícil é negociar com credor estrangeiro. A gente tem recuperações aqui um tanto maiores, que tem banco na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, e as formas como tem recuperação são muito distintas. Então, para você explicar, é mais complicado ainda, né? Então, se o nacional é complicado, gente de fora é mais complexo ainda. Doutor Rafael, uma dúvida. Digamos que eu tenho um fornecedor, entrei em recuperação judicial. Tem um fornecedor... César, aqui da FIEMA. Eu acho que está conflitando. É o César falando, né? Ou não, vou falar agora. Professor Rafael,
doutor Rafael, no processo da recuperação judicial, a empresa ela pode excluir alguma dívida que ela tem interesse que não entra na recuperação judicial? Pode ser um fornecedor que ela tem interesse em pagar para manter o bom relacionamento, ela pode excluir essa dívida do processo? Pode. Olha, em tese pode. Em tese pode. Excluir antes de colocar pela primeira vez. Depois que ela coloca, não pode mais. Mas ela, vamos dizer assim, ela lista ali dívidas que ela confessa dever. Às vezes, não é simplesmente só uma dívida que você não queria colocar ali. Às vezes, é uma dívida que você não reconhece. Você não precisa colocar todas as suas dívidas, inclusive aquelas que você acha que não deveriam acontecer. Porque acontece muitas vezes disso também, de você não... E aí, vou lhe dar aqui um percurso. Digamos que você não concorde com uma dívida que dizem que você tem que pagar. Aí você entrou em recuperação judicial. Aí daqui 2 anos, um juiz diz que você deve mesmo e tem que pagar. Eu posso botar aquela dívida na recuperação? Pode. Por quê? Porque ela é anterior à recuperação judicial. Então, vamos lá. Dívidas anteriores à recuperação judicial, elas estão, em tese, sempre submetidas ao plano, né? Ao processo. Você bota se quiser. Agora, a depender, se esse credor lá na frente vier lhe executar para cobrar, aí você pode colocar no processo, tá? Então, você coloca a dívida que acha que tem que colocar e, futuramente, uma dívida anterior à RJ, se ela vier lhe ser exigida, você pode colocar lá, mesmo que futuramente, tá? Rafael, tem uma pergunta aqui do Odilon Duarte, perguntando se, caso a empresa perca o prazo de apresentação do plano de recuperação, a possibilidade de ingressar com um novo RJ? Olha, eu acho isso discutível, tá? Eu acho isso discutível. Por quê? Porque você tem que saber qual é o efeito de perder o prazo do plano de recuperação. É a falência. Então, você não vai ter a abertura para fazer um novo pedido de recuperação. O máximo que você pode fazer é alegar algum motivo de força maior, aí, meu amigo, tem que ser furacão, não sei, terremoto, alguma coisa assim, o sistema que caiu, o sistema que de repente caiu e você não conseguiu protocolar, alguma coisa que te impediu de cumprir o prazo. Porque a falta de cumprimento do prazo do plano de recuperação, ele é causa imediata de falência. Então, você não tem como pedir de novo RJ. Você já entrou na falência. Ô, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Eduardo. Ficou sem som. Eduardo, a gente sabe que o fim pior, ruim da pedido de recuperação é a falência. Mas existe alguma punição extra? A gente percebe a sua preocupação com preferir não entrar, né? Mas num caso hipotético, existe alguma punição extra quando é provado um dolo no abuso do pedido de recuperação judicial? Além, obviamente, da falência, por exemplo, uma deliberada diminuição da liquidez. Eu não tenho liquidez, mas eu tenho um patrimônio imenso, então eu vou pedir descontos para sair com prazo, mas vou manter o meu patrimônio intacto. Esse tipo de dolo em fingir uma ausência de liquidez, ele pode ter alguma punição ao final do processo de recuperação? Olha, eu acho que já tem punições sem precisar da RJ, tá? Os crimes falimentares dentro da RJ, eles são muito específicos. Acho que, a depender de como for essa configuração que você está dizendo, dê para, vamos dizer assim, encaixar em algum crime falimentar. Mas vamos resguardar essa questão do crime falimentar, mas já daria, por exemplo, ou confusão patrimonial, ou algum tipo de negócio simulado. Já existem tipos, independentemente da recuperação judicial, para você colocar, ou, a depender de como for, de fraude civil, ou até, a depender de como for, colocar no penal mesmo, como fraude de execução ou alguma coisa desse tipo. Então, todo tipo de negócio, ou de fraude, ou de dolo, ou de simulação, pode sim gerar, independentemente de recuperação, mas ainda mais em recuperação, pode gerar repercussões. Tá? Então, tem os crimes falimentares típicos, como preferência de credor, que é onde geralmente incorre esse tipo de crime, e existe a via civil e penal já tradicional. Né? Então, assim, tem muita empresa que utiliza, como eu até já tinha mencionado aqui, da recuperação judicial para alguns fins estranhos, né? Para alguns fins estranhos.
Então, na hora desses dolos, a questão não é nem exatamente o CNPJ. Você entra nos sócios. Inclusive, a comprovação de eventual atividade dos sócios que vão contra, não precisa nem ser crime, que vão contra o procedimento da RJ, tem a possibilidade de destituição do sócio. Ou seja, o juiz pode destituir os sócios da administração, pode destituir os administradores, não disse sócios, mas os administradores, e nomear a administração própria para aquela empresa. Tá? Então, existe a possibilidade penal, existe a possibilidade de abertura de confusão civil, simulação na própria lei civil, e ainda existe a possibilidade de destituição da administração, tá? Estando em recuperação judicial. Entendi, obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Eduardo Groli. Não, por mim está excelente. Tá. Só registrando aqui, nós chegamos a ter 106 pessoas conectadas, tá? Onde aproximadamente 50 aqui no Zoom e outras 56 no YouTube, né? Então, uma boa participação, de fato, um tema bem interessante. E eu quero, mais uma vez, agradecer a participação de tantas entidades, né, que foram sensíveis ao tema, né? Mas, assim, tem alguém ainda para fazer pergunta? Aproveita que o homem está à disposição, né, doutor? Essa é a hora. De repente, um colega tem uma dúvida, lembra de alguém, então... Deixa eu... Roberto, deixa eu fazer um questionamento. Na RJ, você pode, em algum momento, você pagar um credor específico ou não? Pela dívida que está inscrita ali no plano, não. Existe um princípio, que é um princípio da falência, mas que se aplica também à RJ, que é o de paridade entre credores. Ou seja, você tem que dar tratamento isonômico a todos eles. Né? O que você pode fazer é dar tratamento dos grupos, né? Você pode fazer tratamento diferente. Hoje, a jurisprudência já evoluiu para você tratar credores de modo diferenciado. Por exemplo, os seus fornecedores mais importantes que estão ali na RJ. Você pode criar uma subclasse para eles e dizer assim, todo mundo vai receber em 10 anos, mas esses aqui vão receber em 3? Pode. Esse critério de diferenciar, você pode utilizar. Tá? Você pode criar ferramentas como credor parceiro. Você tem alguns instrumentos de diferenciação dentro da formatação do plano, mas ainda assim não beneficia a uma pessoa, a um credor. Quando isso fica identificado, você fez uma determinada medida para privilegiar a um credor, isso é ruim. Você tem que privilegiar uma classe de credores, ou seja, tem que ter um interesse homogêneo, entendeu? Doutor, eu acho que uma coisa que ficou faltando falar aí é sobre a Assembleia, né? Como é que funciona a Assembleia, a votação? Perfeito. A Assembleia é o seguinte, ela tem duas chamadas, vamos dizer assim. Na primeira chamada, dificilmente acontece. A gente aqui, por exemplo, nunca teve nenhuma RJ que valeu na primeira chamada, porque exige a participação de 50% de todo mundo e 50% dos créditos, ou seja, tem que ir quase que todo mundo ali que está envolvido na RJ. Aí, na segunda chamada, que é quórum livre, pode participar qualquer credor. Então, os credores vão lá e aí cada credor vota na sua classe. Os trabalhadores, classe 1, créditos trabalhistas, votam ali na classe 1, garantia real, classe 2, pessoal sem garantia vota na classe 3, microempresa, empresa pequeno porte vota na classe 4. Cada classe tem um jeito diferente de contar. É uma coisa que é um pouco complicada na lei, mas eu vou tentar ser o mais didático aqui possível. A classe 1 dos trabalhadores e a classe 4 de microempresa e empresa pequeno porte, o que vale é a cabeça. Como assim a cabeça? Se deu 15 pessoas e 8 votaram a favor, está votado. Ainda que esses 8 tenham crédito menor do que os demais que votaram contra. Então, não sei se vocês estão me fazendo entender. A votação da classe dos trabalhadores e de microempresa e pequeno porte é pela cabeça. É pela maioria simples. A classe de quem tem garantia real, hipoteca, penhor, e a classe de quem não tem garantia, que é a classe 3, ela vota pelos
2 critérios. É aqui que torna a Assembleia, aqui é onde mora aquela sua necessidade de sair negociando com todo mundo e convencendo todo mundo. Essas 2 classes você precisa garantir a maioria das cabeças, ou seja, se tinha 30, tem que ter 16 votos, e a maioria dos créditos. Se a soma daquele pessoal que tem hipoteca dá R$1 milhão, você tem que conseguir aqueles 500.001 centavos de maioria, além da maioria das cabeças. Acho que me fiz entender. Então, tem esses 2 modos de computar voto. O modo só pela cabeça, que é trabalhista em microempresa e empresa de pequeno porte, e tem o modo que é cabeça e crédito, que é na classe 2 e classe 3, que é garantia real, e os quirografários, como a gente pode chamar, que são os contratos sem garantia. Acho que ficou claro, Roberto? Ficou sim. Presidente Januário, alguma pergunta, nobre? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Posso falar? As ordens. Eu só tenho que te parabenizar por ter promovido esse encontro do advogado, do Rafael, com empresários, para esclarecer, muito esclarecimento, muito conhecimento, estou vendo aqui, muito conhecimento. Eu não conhecia esse assunto, não conhecia nada, aprendi alguma coisa aqui. São conhecimentos que a gente tem a obrigação de difundir como membro, presidente de associação de classe. A gente tem, pelo menos agora, alguma coisa para difundir para os associados, explicar como é que é, né? Foi bastante bom. Você teve uma grande iniciativa. Trazer o Rafael para explicar isso para a gente. O Rafael entende. Ele é doutor nesse assunto aí. E quem precisar vai ter que procurá-lo aí, tá bom? Valeu a pena. Valeu, Roberto. Valeu. Você sempre tem boas iniciativas. Obrigado, Januário. Tá bom. Ok? E aí, doutor Ivaldo? Fique à vontade. Pode encerrar, é contigo. Só agradecer Pronto. A presença de todos aí do Rafael. Tá. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos. Cada presidente Fábio, 2 Fábios Henrique, né? Fábio Naus, né? Presidente do Sinduscom, presidente da AGE. Nosso grande presidente Cristiano, da Associação Comercial. Presidente Cláudio Calzavara, da ADEME, né? Temos aqui o presidente Januário, da ANDA, Associação dos Atacadistas. Tem aqui o presidente Souza, né? Lá da Cimavil. E aí, presidente, tudo bem? Tem mais gente aqui. Tem FIEMA, né? O César representando. Tem o Marcos, da Setsema, né? Tá com amanhã. Ela sabe. E Fábio, do CDL, né? Enfim, gente, todas essas entidades, né, que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Vamos trabalhar para que a gente tenha outras oportunidades como essa. Eu acho que o doutor Rafael vai estar à disposição de quem quiser tirar mais alguma dúvida depois, pode estar entrando em contato com ele, né? É uma pessoa muito disponível, eu tinha certeza que seria muito bom, porque convivo com ele já há algum tempo, e sei o quanto ele é disponível e é uma pessoa que realmente esclarece bem as coisas para a gente, tá? Então, meu muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Valeu muito a pena. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, pessoal. Foi muito bom. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Espero que tenha tirado aí alguns obstáculos da frente. E o mais importante, eu acho que a mensagem mais importante é do zelo que nós temos em gerir nossas empresas. Eu acho que é isso que tem que ficar, de evitar essas situações de crise, mas, obviamente, sempre com a ideia da obstinação do conhecimento. Isso é que nos faz passar melhor pelos momentos bons e ruins, né? E aprender, tirar lições e sair sempre mais forte. Eu acho que é essa o grande entendimento que fica. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais a todos. Boa noite.